Senhor está presente e ele tem que ser reverenciado, adorado e, acima de tudo, ouvido. Nós temos que ouvir a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos glorificar o Teu nome, Senhor Deus, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer no meio do Teu povo, Senhor. Nós cremos no Deus que nós servimos, porque Ele tem todo o poder. E toda honra e toda glória, todo louvor, toda prostração é dada ao Senhor, Deus. Tu tens liberdade, Senhor, sobre as nossas vidas. Tu tens liberdade, Senhor Deus, para falar nos nossos corações. Tu tens liberdade, Senhor, para nos confrontar. Tu tens liberdade, Senhor Deus, para impactar os nossos corações e provocar e promover mudanças, transformação em nossas vidas. Pai, e nós queremos estar nessa noite, Deus, com nossos ouvidos espirituais bem atentos à Tua palavra, para que nós possamos sair daqui fortalecidos e rendidos aos Teus pés, com o coração disposto e ansioso por querer mais de Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Deus, fala nos nossos corações nessa noite, porque nós necessitamos da Tua palavra, porque a Tua palavra é o nosso alimento, a Tua palavra que vem nos nutrir a nossa alma, ao nosso corpo, ao nosso espírito, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos e já te aplaudimos nesse primeiro momento, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus por tudo e em tudo. Amém? Podemos sentar, amada igreja do Senhor. A mensagem de hoje que o Senhor nos trouxe está lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 15. Hein? O tema da nossa mensagem é: qual solo que você está vivendo? Eu queria explicar, depois eu vou explicar direitinho o porquê desse tema. Mas eu queria já ler com você, para quem não sabe, é a explicação da parábola da semeadura. Poderia ler com você todos, né? Desde o primeiro versículo ali, que começa no versículo 4. Mas é uma tarefa para você fazer em casa depois. Vamos ler a explicação da parábola, certo? E a parábola do Senhor diz o seguinte: este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Os que estão sob a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres da vida. E seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Repete comigo a palavra perseverança. Mais forte. Perseverança. Amém. Vocês acabaram de lanchar, né? Comeram um combo de coxinha com refri, café, bolo, tão forte. Amém? Olha só, irmãos. Primeiro eu queria explicar sobre o tema escolhido. Por quê? Acredito eu que todos nós, em algum momento da nossa caminhada, passamos por esses solos que foi citado aqui. Antigamente eu pensava que esses três primeiros solos, ele se referia às pessoas que não queriam a Cristo, não aceitavam a Cristo. Mas hoje eu entendo diferente, e eu vou dizer por quê. Então, uns passam por eles, outros estacionam por um período, e tem alguns que vivem por um longo período, até finalmente chegar aonde deve chegar, que é na boa terra. Então, por que eu escolhi? Qual o solo que você está vivendo? Essa palavra está
Não é no sentido de você permanecer. Não sei nem se está certo, se está com acento ou se é com R, não sei. Mas vocês vão entender a mensagem importante que vocês entendam. Tá? Por quê? Eu posso estar hoje aqui, mas amanhã eu posso não estar. Certo? Eu quero que vocês entendam isso. Por exemplo, hoje, posso falar assim para o Renato, você é triste. Ou posso perguntar, por que você está triste? É diferente, certo? Sim ou não? Ele é triste, quer dizer que ele é triste o tempo inteiro. Se eu falo assim, você está triste, ele está triste hoje, amanhã pode não estar mais. Certo? Deu para entender aí? Então, é esse sentido que eu quero colocar para vocês do tema e ficarem bem atentos. O segundo ponto que eu queria dizer, já na introdução, que logo no início da parábola, no versículo 4, se você puder olhar lá, ele começa dizendo assim: quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola. Então, uma grande multidão e pessoas que vinham de cidades vizinhas. Então, ou seja, pessoas que seguiam a Jesus, estavam lá com ele. Não eram pessoas aleatórias, eram pessoas que seguiam ele. Então, quantos seguidores tem aqui nessa noite? Amém? Então, a parábola é para nós. Certo? Fique com essa informação na sua mente, no seu coração. Então, diz o seguinte: então podemos entender que a parábola era dita para seus seguidores, e que bom sabermos disso, porque nos mantém atentos à mensagem do Senhor, no que ele vai dizer a nós. Com a certeza de quê? De que tem algo importante para ele nos falar nessa noite, como tem sido todos os domingos, todas as escolas dominicais e todos os dias Deus fala conosco. Então a questão é, nós todos somos seres humanos que escutamos. Claro que nem todo ser humano escuta por problema de audição, mas nós escutamos o quê? Muitos sons, certo? Escutamos sons diversos. Porém, existe uma forma mais profunda de ouvir, que podemos chamar de audição espiritual, ou ouvidos espirituais, que nada mais é do que discernimento espiritual, certo? Então, se você e eu, nesta noite, procuramos com sinceridade do nosso coração entender e conhecer a vontade de Deus, certamente nós estaremos com os ouvidos espirituais atentos à mensagem que essa parábola nos trará de ensinamento e de uma nova perspectiva de vida para os dias que estão por vir. Amém? Então, o que eu queria dizer para vocês? Antigamente, eu pensava, como eu falei no início, que Jesus dificultava a vida das pessoas porque ele falava por parábolas. Quando eu lia, por que Jesus fala por parábolas? Por que ele dificulta? Já é difícil de entender, eu pensando, né? Já é difícil de entender a mensagem de Jesus falava por parábolas e a pessoa tinha que estar batendo cabeça para entender. Então, eu não entendia. E eu ficava encucada com aquilo. Então, eu pensava que Jesus estava dificultando a vida das pessoas por usar esse método de ensino. Tinha a impressão de que ele estava escondendo a verdade. Essa era a minha percepção quando eu comecei a ler as parábolas. Certo? Eu não sei se alguém em algum momento pensou isso, mas é o que eu pensava. Então, mas na verdade, depois, com o decorrer um tempo, eu fui entendendo que ele estava, na verdade, fazendo o quê? Quando ele falava por parábolas. Ele estava mapeando no meio da multidão quem realmente ansiava por ele. Porque ele falando por parábolas, somente aqueles que ansiavam por ele iria querer saber o significado e ia perguntar para ele. E nesse texto aqui, logo no início, você vai ver quem é que perguntou para Jesus o que significava. Foi a multidão ou foram os discípulos? Foram os discípulos. E o que a multidão fazia? Parava, ouvia e ia embora. Elas pareciam que estavam ouvindo somente histórias sem fundamento prático. Parece que é só uma historinha que ele está contando. Mas Jesus estava trazendo o quê? Grandes ensinamentos através das parábolas. E somente quem ansiava de verdade, de coração, é que entendia. Então, a parábola é para saber o quê? Para mapear. Quem de fato quer Jesus, anseia por Jesus, quer aprender de Jesus, ou quem quer só estar no meio da multidão e ir embora.
Amém? Então, esse foi o entendimento que Deus me deu. Então, se observarmos a história, a maioria só não queria estar perto para querer entender, somente para querer ouvir e ir embora. Mas quem tinha um coração quebrantado e receptivo, entendia a mensagem, no mínimo perguntava o que ia acontecer com os discípulos. Então, os 4 tipos de solos, irmãos, que iremos compartilhar aqui nesse momento, nessa noite, ele representa o quê? As diferentes respostas à mensagem de Deus. Então, as pessoas respondem de maneira diferente, por quê? Porque elas estão em condições distintas, diferentes. Então, por isso que as pessoas não correspondem à mesma mensagem, à mesma palavra que é dita da mesma maneira. Por que elas correspondem e respondem diferente? Porque elas estão em condições diferentes. Amém? Até aqui? Então, estão comigo aqui? Amém. Então, assim, algumas são o quê? São insensíveis, algumas pessoas são insensíveis, outras elas são descuidadas, muitas são contaminadas pelas preocupações adversas e tem outras que estão receptivas. Então, essa é a finalidade dos 4 solos. Então, qual é a semente? A semente significa o quê? A palavra de Deus. E os solos? Os solos é nada mais, nada menos do que o nosso coração. Então, vamos lá. O primeiro, à beira do caminho. Não sei se o irmão vai colocar aqui. Isso. À beira do caminho. O que quer dizer à beira do caminho? Pessoas com o coração endurecido, que se recusam a crer na mensagem de Deus, que não obedecem porque estão insensíveis à voz de Deus. Todo o ensino mostrado a ela torna-se inútil, porque prefere suas próprias convicções, suas próprias experiências e seu próprio saber, a sua própria sabedoria. Ou seja, as pessoas, ela ouve, ela até acha interessante alguma coisa aqui, outra ali, mas normalmente elas logo voltam para si próprio e começam a pensar: mas eu sou uma pessoa diferenciada, eu sou muito experiente, eu sei muita coisa, eu tenho as minhas convicções, então essa palavra não é maior do que eu tenho já aqui no meu coração. A minha convicção, ela está acima do que a palavra de Deus está me oferecendo. Então, normalmente as pessoas que estão à beira do caminho, elas têm esse padrão de comportamento. Certo? Então, qual o exemplo que a gente pode usar aqui? Lucas 18, 9 e 14. Pode colocar aqui para a gente ler rapidinho no NVI. Vocês conhecem, o pastor Henrique até citou hoje na escola dominical a oração do fariseu e do publicano. Então, eu peguei como exemplo. Há alguns que confiavam, vamos ler juntos? Há alguns que confiaram na sua própria justiça e desprezavam os outros, e Deus os contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e outro era publicano. O fariseu em pé orava e dizia: Deus, que te agradeço por não Jesus 2 vezes por semana e não visitando quanto mandando. O publicano, porém, ficou à distância. Ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia: Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem não roubou, foi para a casa diante de Deus. Todo aquele que se exalta será humilhado, todo aquele que se humilha será exaltado. Amém. Então, esse texto ele exemplifica bem esse primeiro solo que a gente acabou de ler. O publicano, ele reconhecia a essência da sua natureza pecaminosa, sua miserabilidade. Tanto que ele não tinha nem ousava a olhar para Deus, né? Já o fariseu, eu não sou
tão mal assim, né? Não sou tão pecador, eu sou um homem que jejuo 2 vezes na semana, eu já dizimo, né? Pode até colocar aqui, vou aos cultos, vou à igreja. Isso não quer dizer nada se a pessoa não tiver com o coração quebrantado e prostrado diante do Senhor. Então, essa é a condição de muitas pessoas que estão nesse solo, à beira do caminho. O seu próprio saber, aquilo que ele acredita que é certo, que ele já está mais do que justificado, que Deus tem mais que me agradecer por servir a Ele do que outra coisa. A soberba já está mergulhado na soberba, na impetulância, não tem nem nomes para dizer isso. Mas isso é algo muito real e muito verdade, e isso é muito atual, porque nós vemos isso acontecer até nos dias de hoje, e eu acho até que muito mais. E isso é muito perigoso. E esse exemplo dessa oração do fariseu era um exemplo muito clássico para poder exemplificar esse primeiro solo. O segundo fala sobre as pedras. Pessoas que creem no Evangelho, acho importante, atraente, mas nunca fazem nada a respeito em prol do Evangelho. Ou seja, a semente morre com ele. Não frutifica. Ele não compartilha. Só ouve e fica para ele e ponto. Nunca tem espaço para Deus na sua agenda. A pessoa nunca vai ter espaço. Sempre ela vai estar muito ocupada. Então, eu não tenho espaço para estar servindo a Cristo, porque eu tenho uma agenda muito apertada. Então, olhando aqui a minha agenda, a minha rotina diária, Jesus não tem espaço. Não dá para incluir mais. As pessoas, esse perfil aqui, elas até vão um culto ou outro, se sente, deseja, hoje eu estou com vontade de ir para o culto, vai hoje para o culto. Só vai hoje, aí depois demora mais não sei quanto tempo, vai de novo, só quando está uma vontade ou porque há uma necessidade de algo para poder buscar Deus, ela vai. Eventualmente, são os cometas dentro da igreja. Então, um exemplo muito claro isso são as pessoas que participar de um evento ou outro, mas não criam laços com ninguém. Não criam laços com a igreja, elas não consolidam relacionamentos com ninguém que são cristãos. Então, elas são igual à multidão que estava com Jesus ali. Escutavam a palavra de Deus, mas depois elas faziam o quê, a multidão? Iam embora. Só. Então, a multidão, e esse representa muito bem esse segundo solo, sobre as pedras. As pessoas nunca têm tempo, nunca têm espaço, elas não se dedicam, não criam vínculo com ninguém, não quero conversa com o pessoal da igreja, não quero criar vínculo, porque senão eu vou querer que eu me envolva, então é melhor ficar aqui na minha, porque eu não tenho tempo para muita coisa. E o terceiro é entre os espinhos. As pessoas que até chegam a se envolver, elas dão até fruto, mas não tem sabor. Por quê? Porque não esperam o fruto amadurecer. Ou seja, elas não cuidam até esperar o fruto amadurecer. Por quê que elas não esperam o fruto amadurecer? Porque elas são inconstantes. Por que elas são inconstantes? Porque elas têm muitos afazeres, elas têm muitas preocupações. E elas logo se sufocam. Então, elas começam até a se envolver, elas começam até a fazer algo, participam de um grupo familiar aqui, elas fazem parte do grupo de jovens, elas vão para um acampamento, né? Nem que seja todo ano só ir para o acampamento, já está valendo, ela vai. Aí o que acontece? Vamos para o retiro, vai ter, eu vou aparecer lá. Aí depois do retiro, ela fala, não, eu vou ser parte agora da igreja, vou ser assíduo. Tu não vê mais aquela pessoa. Ela só foi para lá para o retiro, ou ela só foi para um evento dos jovens, enfim. Pessoas que vivem de eventos e eventos, mas aí acabam se envolvendo com um ministério ou outro, mas não conseguem permanecer porque as preocupações demasiadas, as coisas que distraem ela, sufocam tanto ela que ela não consegue permanecer dentro do corpo, no meio do corpo de Cristo. E é triste, mas é real. Então, elas são seduzidas pelo quê? Pelo materialismo, que tem que ganhar dinheiro. E precisa ganhar, todos nós precisamos de ganhar dinheiro, sim ou não? Precisamos. Mas será que a nossa vida, Deus nos deu somente para ganhar dinheiro? Será que nós fomos feitos somente para isso? Só para ganhar dinheiro?
só para poder pagar boleto, só para poder ficar dia e noite, é plantão, é hora extra, é trabalhos extras, enfim, são tantas coisas que as pessoas têm para fazer, são tantas preocupações, para elas têm que honrar com compromisso. As pessoas ainda dizem assim, vão ter que honrar com o meu compromisso. Quando você ouve a pessoa falar assim, poxa, a pessoa está honrando uma pessoa de bem. Mas muitas vezes as pessoas querem honrar um compromisso de uma dívida que a pessoa adquire que ela nem tem condições de ter feito. Aí ela faz dívidas demasiadas. A pessoa ganha 2, 3 mil reais, tem dívidas de cartão, dívida de empréstimo que chega a 10 mil reais. É claro que essa pessoa não vai permanecer na igreja. É claro que essa pessoa não vai ter tempo para se envolver com nada. É claro que essa pessoa não vai poder meditar na palavra, porque, irmãos, meditar leva tempo. Eu não acredito numa meditação em 15 minutos. Eu não consigo meditar em 15 minutos. Se alguém consegue aqui, irmão, parabéns para você. Mas meditar em 15 minutos eu não consigo. Primeiro que eu leio o texto várias vezes para me poder entender. Até eu entender, às vezes passa uma semana. Porque tem coisas que tu aprende logo, mas eu, estou falando por mim. Se você é diferente, amém. Tudo bem, mas estou falando a mim, eu. Aí a pessoa está cheia de conta para pagar, o vencimento já é próxima semana, ela vai conseguir meditar? Não vai, irmão. Preocupações vão te deixar tirar o sono, você não dorme, você não vai parar, você nem vai saber nem onde tu mora, mas tanto que tu passa tempo fora, porque tem que pagar, tem que ganhar dinheiro. Então, pessoas nesse perfil que estão vivendo entre os espinhos, elas não conseguem dar frutos saborosos, porque ela abandona as coisas pela metade. Ela começa o ministério e não termina, ela começa a se envolver e para. A pessoa vai fazendo, não, agora eu vou me determinar, e ela não consegue ter uma constância. E isso é devastador dentro de todas as igrejas nos dias de hoje. Porque as pessoas estão buscando muito conhecimento, e isso é muito bom. Aí não consigo me envolver no ministério nenhum, porque eu estou estudando para a faculdade. Eu estou na faculdade, eu não tenho tempo nem para ir para a igreja, irmãos. Desde quando? Desde quando estudar tem que ser maior do que qualquer outra coisa? Se você, no ensino fundamental e médio, você não se envolve com as coisas da igreja, na faculdade, muito menos você vai se envolver. Casou, teve filho, esquece a igreja. Esquece. Quem é mãe aqui sabe. Mãe que tem casa para cuidar, comida, roupa para lavar, criança chorando, remelenta, gripada, é alergia, é não sei o quê, diarreia, é tanta coisa. Aí não dorme a noite toda. Como é que tu vai para a igreja? Se tu, quando estudava, não ia, não dava tempo. Quando estava fazendo faculdade também piorou. Não, porque é muito seminário, é muitos projetos, é muito isso. Irmãos, o nosso tempo tem que ser remido e tem que ser administrado. O nosso Deus é um Deus organizado. O nosso Deus é um Deus que é um tempo para tudo. Se eu, que sou filha do Deus, que tudo pode, que é o dono do tempo, o dono de tudo, eu não consigo organizar minha rotina para que Deus seja prioridade, o que eu estou fazendo dentro da igreja? O que eu estou fazendo dentro do corpo de Cristo? Nada. Por que eu vou ficar sem fazer nada? Se Deus fala que tem um propósito para cada um e todos nós temos uma missão a cumprir. A missão que eu tenho para cumprir não é a mesma missão que a irmã Eliana tem para cumprir. Ela tem a missão dela. Assim, cada um de vocês tem a missão. Não vou fazer porque já tem uma irmã fazendo lá, eu vou ficar na minha. Mas você e eu seremos cobrados quando Jesus voltar. Iremos prestar contas. Para pensar um pouco. Se Jesus voltasse hoje, meia-noite estivesse vindo, como é que você estaria prestando conta dos seus dias nessa terra? Porque às vezes, irmãos, a gente está cheio de coisas para fazer, preocupações demais, é muita coisa, e realmente a gente está vivendo um tempo, parece que o dia passa tão rápido, que amanhã parece que para mim passa assim, voando. O mês de julho já foi, praticamente acabou. É muito rápido. E a tendência é
ser mais rápido, parece. E nada não conseguimos, se a gente não parar para pensar no que nós estamos fazendo, será que eu estou me ocupando demais? É necessário que eu me ocupe com tudo isso? Já parou para analisar? Eu faço isso comigo. Às vezes eu me ocupo com muita coisa que não é para me estar ocupada com aquilo. Poderia estar dando para outra pessoa fazer. E eu não estou falando dentro da igreja somente, estou falando de casa, da família, em tudo. Será que eu estou me ocupando com isso, com isso, com isso? Será que realmente é necessário me ocupar com essas 5 coisas? Será que 3 delas não posso delegar para outra pessoa fazer? Será que eu não estou roubando o tempo que eu deveria dar um pouco mais para Deus, para meditar, para entender, para estudar sobre a palavra de Deus? Então, nós todos temos essa responsabilidade de fazer essa autoanálise todos os dias na nossa casa. E não é que alguém tem que falar para você fazer. É você e eu que temos que ter essa responsabilidade para fazer. Eu penso assim, eu tenho que ter esse senso de responsabilidade. O que eu estou fazendo realmente está sendo produtivo? É algo que é benéfico? É algo que vale a pena gastar meu tempo com isso? Se não vale a pena, então descarto. Vou ocupar meu tempo com outra coisa que vai me beneficiar mais ou beneficiar o outro, enfim. Temos que estar o tempo todo fazendo essa limpeza na nossa rotina, o tempo inteiro fazendo isso. E para exemplificar entre os espinhos, tem Lucas 9, de 59 e 62. Coloca aqui para nós, é aquele rapaz que queria servir a Deus, mas queria primeiro fazer o quê? Sepultar o pai. Olha só, vamos ler lá. A outro disse: olha só, interessante isso. As pessoas querem servir a Cristo, mas tem que ter condições. Eu te sirvo, Senhor, mas eu tenho isso e isso para fazer. Eu te sirvo, mas eu não posso fazer isso, isso, isso. Eu posso ter aqui, daqui para cá eu não posso. Então, coloca a condição. O que Jesus respondeu para eles? Primeiro disse: porque eu vou citar meu pai. Deixa que outra pessoa faz isso. Venha e me segue, porque a missão não pode esperar. Tem que ser feito logo. O outro, eu vou te pedir da minha família. Não querendo dizer que a família não é importante, mas tem coisas, irmãos, que às vezes até a família nos atrapalha. Atrapalha. Porque Deus tem uma missão para cada um de nós. Às vezes a gente quer agradar tanto a família, que a gente fica parado, aprisionado. Porque tem que agradar A, B, C, D, E, o alfabeto todo. E há de ti que você não faça o que a família quer, porque depois tu não presta mais como família. E a missão que Jesus te chamou para fazer? Onde é que fica? Como é que fica? Quem é que vai fazer? Dá para substituir o chamado que Deus tem para cada um de nós para outra pessoa? Fala isso na palavra de Deus? Não. O chamado da irmã Helena é ela que tem que cumprir. O chamado do Luan é ele que tem que cumprir. Eu vou falar para o meu irmão, vou falar para o meu pai, eu vou falar para a minha namorada, eu vou falar para o meu amigo. Não, meu amigo, é você. É você que tem que fazer, é você que tem que cumprir. Deus te chamou. Deixa tudo e vá. Colocou a mão no arado, vá. Quem te sustenta vai ser quem? O Senhor. O Senhor que te salvou. Morreu por você e por mim. Eu não posso colocar a minha responsabilidade para cima do meu esposo. Amor, vai lá e faz. Eu disse para ele pregar no meu lugar hoje. Olha só, eu estava falhando aqui na pregação. Eu falei para ele a semana inteira. Amor, prega no meu lugar, prega no meu lugar. Eu falo, pastor Henrique, que tu vai pregar. Não pode ficar sem pregador. Ele falou, não, vai tu, porque está fugindo. Não estou fugindo, porque estou cheio de coisa para fazer. Olha só, como às vezes a gente está a gente está vivendo isso. E eu já tinha meditado, já tinha preparado, mas olha a minha postura. Vou pegar no meu lugar. Você entende que nós, às vezes não, a maioria das vezes, nós somos tão inocentes, tão bobos e tolos, porque a gente quer transferir a responsabilidade para o outro, que é algo que Deus já falou para você fazer.
Então, se é você que tem que fazer, vá e faça. Deus vai te sustentar, Deus vai te restaurar, Deus vai abrir caminhos, Deus vai abrir portas, Deus vai mover os céus e a terra, vai parar o tempo, vai fazer chover, vai parar de chover. Ele vai fazer o que for preciso para te atender. Por que ele faz isso? Porque ele sabe a disposição do seu coração de agradar a Ele, independente de qualquer outra pessoa. Porque importa ao homem agradar a Deus e não o mundo. Amém? E em terra boa, pessoas receptivas, são pessoas receptivas que compreendem a verdade espiritual, seguem a Jesus com verdade e constância, independente das circunstâncias. Está triste, está cansado, está doendo, está machucado, foi traído, foi tudo. Mas a pessoa está servindo a Cristo. Esse é a que está em terra boa. Essa pessoa que está em terra boa, ela tem algumas características que eu vou citar para vocês. Ela tem ouvido, tem a sensibilidade. Ter ouvido é a sensibilidade de quê? De ouvir a Deus. Ela tem o discernimento do Espírito Santo. Elas são atraentes. Por quê? Porque tem um coração ensinável. Então, a pessoa que tem um coração ensinável, ela entende a sua miséria humana e compreende a miséria do outro. Para eu compreender a miséria do meu irmão, eu primeiro tenho que conhecer que eu tenho a miséria humana, a minha miséria humana. Por que eu digo isso? Porque se eu entendo que eu tenho uma miséria humana, eu sou uma pessoa, um pobre pecadora, eu vou entender que eu falho. E que eu preciso da misericórdia de Deus. E se eu entendo isso, eu vou olhar para o meu irmão quando falha, eu vou olhar para ele com misericórdia, porque eu entendo que ele também é uma pessoa que está passível de quê? De erro. Você entende o que eu estou falando, irmão? Amém? Eu nunca posso me colocar numa posição de superioridade em nenhum momento na minha vida, com relação ao erro do outro. Eu ouço muitas pessoas falarem assim, fulano fez tal coisa assim, assim, assado. Eu não fiz, nunca fiz isso. Não, eu não sou assim. Não faço isso, eu nunca fiz. Tá, tu nunca fez isso, mas tu faz outras coisas. Peca do mesmo jeito. Ponto. Quem é você e eu para dizer que nós somos melhores? Ninguém. Se todo mundo pecasse no mesmo pecado, né? E os outros? Quem é pecar? O diabo? Todos nós pecamos, irmãos, em várias áreas da vida. O que vai fazer a diferença é onde teu coração está. Qual é o solo que ela está. Solo que fica em terra boa. Amém? Amém, irmãos? Esse que está em terra boa também tem uma outra característica. Ele é íntegro. Caráter interior. É generoso. É uma pessoa íntegra. Porque produz bons resultados. Bons frutos. Seja no âmbito espiritual, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito profissional e seja no âmbito emocional. A pessoa íntegra, ela faz diferença onde ela estiver. Ela fala com todo mundo, mas não se envolve com tudo que faz. Não necessariamente. Ela consegue ter uma postura diferente, por quê? Porque ela sabe quem ela é em Cristo. Ela sabe que a sua condição humana, a carne é fraca. Mas ela não deixa de falar com ninguém. Porém, ela tem uma postura diferente. E ela não se sente mal por estar sendo diferente. Ela tem a leveza de ser diferente, sem ser arrogante, porque ela sabe que ela tem um estilo de vida. E as pessoas não são obrigadas a entender, mas ela tem a responsabilidade de viver diferente. Me entenderam? Amém? Então, ela não vai se sentir mal. Porque, está todo mundo fazendo isso, menos eu. E agora? Eu vou ter que fazer igual a eles, porque o que eles vão pensar de mim? A pessoa que está em terra boa, ela não se preocupa com o que vão pensar dela. Ela não se preocupa com as críticas, com o que vão os julgamentos. Isso para ela já é irrelevante, porque ela já é uma pessoa que amadureceu. Amém? Outro ponto, retém a palavra, porque ela conserva a palavra e não abre mão disso. A palavra de Deus, ela consulta. Ela pode até estar em dúvida, meu Deus, será que eu estou agindo certo? Será que eu estou agindo errado?
Vamos consultar a palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala a respeito? Ela não abre mão de pegar o direcionamento que está na palavra de Deus, porque as pessoas falam muitas coisas, mas a palavra é um tiro só. E sempre vai ser aquilo. Então, a pessoa que está em terra boa, ela não abre mão da palavra de Deus. E o último, frutifica, porque ela dá frutos, porque pratica o que ela recebeu. E multiplica o que ela recebeu. Como? Compartilhando com testemunho de vida do milagre que Deus fez na vida dela. Eu não sou qualquer pessoa, Deus me escolheu e Ele morreu por mim. Eu era uma pessoa assado, cozido, mas Deus mesmo assim olhou para mim e me resgatou do meu lamaçal de pecados. Ela testemunha de vida, ela tem um estilo de vida diferente e que estimula as outras pessoas a desejar viver da mesma maneira que ela. Isso é um ser que frutifica. Ela compartilha o que ela recebeu. E todas as pessoas que andam com ela, que se aproximam, convivem com ela, despertam o interesse nas pessoas de querer saber por que ela vive daquela forma. E ela quer saber porque ela quer também ter um estilo diferente, porque ela vê que é possível, nesse mundo caído, viver diferente, sim. Vocês creem nisso, irmão? É possível viver? Sim que é. Com certeza. É difícil? É. Mas é muito possível, porque Deus é conosco. Deus habita dentro de nós. E como é que eu faço? Como é que eu chego nessa terra boa? Tem mais um, desculpa. Perseverante. Fiel até o fim. Não desiste do seu propósito em dias de lutas, nem de provações e nem nas adversidades. Todo discípulo de Jesus, todos os seguidores de Jesus passa por problemas, chora, dói. Sim ou não? Lutas, adversidades que parece que você tem momentos que, meu Deus, eu não vou conseguir disso, parece que nunca vai acabar, eu não vou aguentar, Senhor. E depois passa, porque o Senhor te sustenta. Quando a tua força acaba, aí que entra a força de quem? Do nosso Deus Todo-Poderoso, amém? Aleluia por isso. Então, perceba comigo uma coisa, irmãos, importante. Que para alguém chegar nesse solo é necessário ser nutrido, regado e cultivado. Por quem? Por alguém que está disposto a limpar o terreno do nosso coração. Quem será essa pessoa? O discipulador. O discipulador tem que estar disposto a limpar o terreno do seu discípulo. Ninguém aceita Jesus e vai para a terra boa logo. Tem muita coisa para limpar. O terreno está sujo. Tem muita coisa para capinar, para passar a máquina, para tirar. E o discipulador, o líder de grupo familiar, o líder de ministério, ele tem essa responsabilidade, além do pastor, de limpar o terreno. Até que a pessoa chegue nesse solo de terra boa. Mas, se o líder do grupo familiar ele está liderando o grupo, ele não observa seus liderados. E quando observa, vê alguma coisa que precisa melhorar no seu liderado, ele não diz nada, é um problema para resolver. Se um líder de ministério vê os seus liderados errando em alguns aspectos, em comportamentos, em forma de agir, e em outros aspectos, comportamento mesmo, porque o nosso comportamento é que fala quem nós somos. E não diz nada, tem um problema aí para resolver. É responsabilidade do líder de ministério, líder de grupo familiar, do pastor, que a gente não precisa nem falar, porque o pastor já tem esse senso de responsabilidade, e líder de ministério. Eu preciso, como líder, observar meu liderado, perceber coisas e ajudar ele a melhorar. Limpar esse terreno, cortar os galhos, as arestas. E como é que a gente faz isso? Conversando, compartilhando, confrontando, orientando. Como é que ele poderia fazer para melhorar? Olha, você falou até certo, mas você falou da forma errada. Olha, você fez assim, mas bora ver o que a palavra de Deus faz. Será que Jesus iria aprovar? Por que não melhorar? E isso é treinamento. O líder tem que pensar assim.
Você está treinando pessoas para desenvolver elas, para que ela cresça na sua vida espiritual. Se eu me isento de fazer esse trabalho como líder, eu não estou liderando. Não estou liderando. Porque amigo fala o que precisa ser dito, independente do que acontecer. Agora, não vai falar para humilhar, mas vai falar para corrigir, para que a pessoa entenda que ela precisa melhorar e ela vai melhorando. E tem que ter orientação. E dá trabalho fazer isso. Muito trabalho. Mas quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Então, tudo que nós temos que fazer, quando a gente fala em confronto, está falando sobre ensino. Porque ninguém nasce pronto, irmãos. Ninguém nasce pronto. Todos nós precisamos ser corrigidos em alguma área da nossa vida. Né? Então, o que eu queria falar? Perguntar. Você que é líder, seja de grupo familiar, ministério, você tem limpado o terreno dos seus liderados? Ou você apenas faz vista grossa? Finge que não está vendo, para não ter que se indispor. Ninguém quer se indispor com ninguém. Mas um discípulo de Jesus vai se indispor não para querer, como eu falei, para humilhar ninguém, não, mas para que a pessoa cresça. A pessoa tem que amadurecer. E ela só vai amadurecer quando alguém vai lá ajudar a ela a limpar o terreno que precisa ser limpo. Amém? E você, que está sendo liderado, você está atento às orientações do seu líder? Ou você fica emburrado, fica revoltado, não aceita as orientações, vai embora, bate o pé, seja lá o que for, não sei. Cada um tem um comportamento, se for imaturo. Pessoas imaturas, irmãos, para exemplificar melhor, nunca aceita a repreensão. Sempre vai ficar com raiva. Sempre, sempre, sempre. Isso significa que a pessoa é imatura. Pronto, matou a charada. Tu conversa com alguém, a pessoa não aceita a repreensão, uma sugestão para ela melhorar. Essa pessoa, ela é uma pessoa imatura. Tola, segundo a palavra de Deus. Se você ler Provérbios, você vai entender o que eu estou falando. E isso é muito ruim. Precisa ser treinado. Então se a pessoa for assim, eu tenho que descartar? Não. Nunca, Jesus nunca descartou ninguém. Os discípulos dele viveram com ele anos. Quantas vezes Jesus teve que corrigi-los? Várias vezes. Mas Jesus descartou alguém? Ninguém. Eles foram sendo aperfeiçoados, dia após dia. E com nós é diferente? Não. Então todo mundo precisa ser discipulado, precisa ter alguém? Sim, irmãos. Até o pastor Arão, que é bem idoso. Ele não está aqui, eu falo idoso porque ele não está aqui. Tomara que ele não veja lá no YouTube. Que ele não gosta. Não posso falar que ele é idoso. Ele vai brigar, ele vai puxar minha orelha. Quem é, como é que diz? Avança. Mulher, tá gravando. Corta. Está avançado na idade. Aí, ele precisa, às vezes, de orientação. Porque toda pessoa precisa, irmão. Ninguém é sábio o suficiente. Ninguém é sábio o suficiente no ponto de, não preciso mais que ninguém me fale nada, porque eu já sou completo. Ninguém é completo. Quem nos completa é Jesus, mas completo no sentido de fazer tudo certinho. Ninguém faz tudo certinho o tempo inteiro. Nós precisamos, sim, de orientação, de um puxão de orelha, de um aconselhamento, de alguém para orientar. Sempre vamos precisar disso. Sempre. Olha só. Por que eu estou falando isso para você? O maior interessado no nosso crescimento é Jesus. Amém? Mas o diabo, ele odeia o seu progresso. O diabo odeia ver você crescer e eu crescer. É por isso que eu estou falando isso para vocês, irmãos. Não se conforme com a vida que vocês estão vivendo. Somente fazendo o básico. Deus tem muito mais para nós. Deus quer que a gente vá num nível mais profundo de conhecimento, de entendimento. Ele quer que nós cresçamos. É necessário que a gente cresça em Deus. Mas o inimigo vai fazer de tudo para que você não saia do lugar onde você está. Para que você fique com esse pecado de estimação que você está anos querendo vencer e não consegue. E a palavra que hoje as pessoas falam muito, a frase, eu não consigo.
Eu não consigo. Não dá, eu não tenho como. Eu vou viver assim o resto da vida, irmão. Essa frase é uma mentira do diabo. Para você permanecer aonde você está. Como é que eu vou frutificar se eu penso dessa maneira, que eu nunca consigo nada? Nunca vou fazer nada. Eu nunca vou frutificar. E como é que te reconhece um discípulo? Pelos frutos. E como é que eu vou dar frutos se eu sempre estou falando? Eu não consigo. Ah, esse pecado é mais forte do que eu. Ah, mas é porque a gente é pecador. Sim. Mas o Espírito Santo não passou a habitar em nós? E o trabalho do Espírito Santo não é nos transformar de glória em glória? Por que eu estou vivendo num lugar e permaneço naquele lugar e fico satisfeita com aquilo? Então, alguma coisa está errada. Eu preciso fazer algo para sair do solo onde eu estava, para ir para o solo que realmente eu vou frutificar. Irmãos, uma coisa que aconteceu comigo, que me marcou muito quando eu me converti, que a Luciana passou a me discipular, eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu compartilhei recentemente com uma pessoa, que era sobre a forma como eu falava. Eu falava muito em gíria. Muito em gíria. E eu não sabia, eu não me dava conta disso. Então, para mim, eu falava tudo certinho. Olha só como a gente é tão cego de entendimento. E eu falava palavras, que eu não vou citar aqui, mas palavras de duplo sentido, que remete até coisas obscenas. E eu falava aquilo com muita naturalidade, porque eu achava que estava tudo bem, estava normal. Mas só que eu passei a ser uma nova criatura. E alguém precisava limpar o terreno. Será que para ela foi fácil falar para mim isso? Que eu precisava melhorar nesse aspecto? Com certeza não é. Porque para quem é discipulador aqui sabe que não é fácil você chegar com uma pessoa e falar algo que não é bom para ela. É difícil para o discipulador falar isso. Mas se ela não tivesse me dito, eu teria mudado? Não, porque eu achava que estava tudo bem. Eu nem me dava conta. Isso é só um de muitos hábitos, que a gente até falou sobre hábitos, que o pastor falou aqui na escola dominical. São muitos nossos hábitos ruins que a gente traz, quando a gente aceita Jesus, a gente traz uma bagagem de coisas. Então, alguém precisava limpar o terreno, e para limpar o terreno, às vezes, tem momentos que são desagradáveis, porque falar sobre coisas ruins é desagradável. Porque eu fiquei envergonhada. E eu fiquei, certamente, chateada, no primeiro modo. Porque meu nível de maturidade era 0. Sabe o que geralmente a pessoa pensa? Eu pensava assim, quem é essa pessoa para falar para mim alguma coisa? Quem é ela para falar de mim? Eu vou falar e acabou. É o meu jeito de falar, ninguém tem nada a ver com isso. Isso é bem tipo de pessoas imaturas. Então, irmãos, é muito fácil você identificar o solo em que eu vivo ou que a outra pessoa vive quando você observa esses padrões de comportamentos que eu acabei de citar para você. Mas o que Deus quer de nós é que a gente viva em terra boa. O nosso coração aí precisa ser aperfeiçoado, nossa mentalidade ela precisa ser transformada. O nosso coração precisa ser transformado. Mas se eu me contentar com o que eu estou vivendo, com o que eu estou fazendo, com o que está tudo bem, eu nunca vou melhorar em nada. Eu vou viver anos e pós anos vivendo a mesma vida miserável. E Deus não me chamou e nem chamou você para viver uma vida miserável, irmãos. Deus quer que nós vivamos abundância. Abundância. Deus quer abundar sobre a sua vida, a bênção, a graça, o poder, a unção do Espírito Santo. Ele quer te usar de forma poderosa. Mas eu preciso sair do lugar onde eu estou. Se você for observar essa parábola, para concluir, perceba que nessa parábola, leiam essa parábola, irmão, desde o primeiro versículo 4. Você for observar essa parábola, você percebe que a semente que ele fala, ela não muda. Ela permanece a mesma, porque é a palavra de Deus. O que muda aqui nessa parábola? É o solo. É a terra. O que significa isso? Que o solo, ele muda, não a semente. Então, o que dá a condição para eu sair do lugar onde não está sendo frutífero, para ir para o lugar que está sendo
frutífero. E quem é que vai fazer esse trabalho? É Deus ou é eu? Ou você? Somos nós. Isso requer o quê? Esforço, dedicação, perseverança. Ansiar dentro do nosso coração, sinceramente, por Cristo, para poder ter essa condição de viver uma vida abundante, onde as pessoas olhem para você aonde estiver, elas sintam alegria e desejo de querer conhecer esse Deus que tu serve. Por que tu vive diferente? Quem te dá condições de viver diferente? É Jesus. E você falar isso com propriedade, com autoridade e com posicionamento de que você é um filho e uma filha de Deus. Amém? Então, irmãos, eu espero que em Deus que você tenha entendido essa mensagem, porque Deus falou muito no meu coração. Porque às vezes a gente acha que a gente está bem já. Não, está tudo bem, estou top já das galáxias na igreja. Já faço isso, eu ministro aula, já prego, eu já canto, eu já toco. Ai, meu Deus, eu estou cheio, né, de dons. Mas e o coração, como é que está? O fruto do Espírito, a gente precisa buscar dar esses frutos do Espírito. E isso é uma responsabilidade nossa. Eu que tenho que fazer isso, é você, somos nós. E Deus nos dá condições de vencer as dificuldades, sim, as nossas limitações, sim. Eu ministro aula hoje aqui na escola dominical, mas sabe quantas vezes eu estudei pedagogia? Nenhuma vez. Eu não sou pedagoga. Nunca fui. Mas hoje eu gosto tanto de ministrar aula. Não sei se é boa, mas eu gosto. Passei a gostar. Mas quem me capacitou? Foi o Senhor. Mas se todo o tempo eu ficasse botando desculpa para os nossos líderes. Ah, mas sabe o que é? Porque eu nunca estudei sobre isso. Ah, é porque eu tenho que primeiro fazer faculdade, depois eu falo com o Senhor para visitar. Tá bom, tá bom? Ah, irmão, para. Cadê o poder do Espírito Santo aí? É Ele que tem que atuar em nós, seja em qualquer ministério, seja infantil. E eu ministrei aula desde os pequenos, do berçário, passei para as crianças menores, fui para os juniores, dei aula para adolescentes, jovens e cheguei no adulto. 20 anos trabalhando com isso. Uma hora tinha que engajar o negócio, né? 20 anos fazendo isso. Só que em classes diferentes. Quem foi me preparando, me capacitando? O Senhor. Mas quem precisou se dedicar? Eu. Estudei, fui no YouTube, eu fui na internet. A internet é bom, irmãos, para quem sabe usar. Porque a gente fala, a internet não presta para nada. Presta sim. Desde que você saiba usar. Eu comecei a buscar conhecimento. Como é que eu posso melhorar, ser mais didática na minha aula? Como é que eu posso melhorar o conteúdo para eu poder trazer a mensagem central para as pessoas não ser muito alongadas? Porque aqui é 1 hora só de ministração, 1 hora de aula com as crianças. Como é que eu posso fazer em 1 hora as crianças entenderem a mensagem central? Como é que eu faço isso? Eu não sei fazer. Eu ficava assim, lá em casa, conversando e falando, e pesquisando, e estudando. Dá trabalho estudar e preparar a aula. Mas, irmão, é gratificante porque você vê Deus agindo na sua vida, porque você precisa ser canal de bênção aonde você for. Você e eu somos instrumentos de Deus. Então, não dá para mim ser instrumento sentada no banco apenas. Eu preciso fazer algo. O que eu posso fazer? Ainda que seja algo simples. O primeiro ministério que nós participamos foi aqui no acolhimento. E pasmo você, ninguém perguntou para mim e para o Renato se a gente queria. O pastor chegou, olha, vocês a partir de hoje, vocês vão ficar no acolhimento, vocês vão liderar. Liderar? Mas eu não sei liderar. Por que eu vou liderar o ministério? Né? A gente até brinca com o pastor até hoje. Pastor, eu vejo na igreja as pessoas perguntando, que tal, amor? Você acha que você já pode participar do ministério? A pessoa, não, acho que não é o momento. Aí eu, tá bom, então quando tiver o momento, tu me fala. E que momento vai ser esse? Vai chegar esse momento? Para mim não perguntaram se viu o momento, me falaram logo, olha, tá aqui, ó. Pá, tu quer servir a Cristo? Quero. Tu quer se envolver? Quero. Mas aonde? Eu não sei, não sei fazer nada. Eu nunca fui de igreja. Aí, o ministério está aqui. Está precisando de um casal, vocês vão assumir. Aí o pastor Jorge, vou treinar vocês vão fazer assim, assim, assim. O ministério funciona dessa forma.
É só isso, pastor? É. Mas o senhor vai ficar nos acompanhando? Vou. Mas vocês que vão fazer tudo. Olha o medo que eu tive, eu, Renato. E aí, fazemos. Vai orar. A primeira coisa que você tem que fazer é orar, busca a Deus, faça uma escala, veja o versículo que vocês queiram, vão crescendo, vão aprendendo, e vão reunindo as pessoas e vão se desenvolvendo. E foi, irmão. E foi. Mas hoje as pessoas, porque é o momento, vou ver o momento certo. Irmão, qual é esse momento que até hoje eu não entendo? Que momento é esse? Qual é o momento certo? O momento certo é agora. Jesus está voltando. Não dá tempo para perder mais. Não tem tempo para se perder. Nós somos jovens, somos adultos, somos crianças. Todos nós precisamos se envolver de alguma parte. A gente vê as crianças se envolvendo, elas carregam os lixos, elas vão, levam lá. Isso não é servir? É, porque elas estão contribuindo. E nós também precisamos contribuir em tudo. Uns têm mais ainda, estudam, já tem mais outras, têm conhecimento, e outros que não têm, aprendem. E quem já sabe, ensina. É muito importante isso, irmão, só para finalizar, porque isso não estava no meu script. Isso aqui já é do Senhor mesmo. Se você já tem um dom, e se você já tem uma habilidade para qualquer coisa dentro da igreja, ensine outras pessoas. O dom não é para você, exclusivo seu. Se você tem um dom de cantar, tem uma voz bonita, me ensina que eu também não sei nada. Mas ensine as pessoas que pretendem melhorar na voz. Estude sobre isso. Eu toco, você tocar. Ensine as pessoas, mas faça isso com prazer, porque você quer ensinar, não porque você quer mostrar que você é melhor, porque você sabe, ele não sabe, não. Ensine as pessoas com amor, com dedicação, com zelo, porque um dia alguém te ensinou. Entende? Mas tem uns autodidatas, melhor ainda para você ensinar. Se você tem um dom de ensinar, e ensina as outras pessoas a preparar a aula, planejamento de aula. Faça o que você souber, irmãos. O que você souber, multiplica para frutificar na vida de outras pessoas. Seja você essa árvore sadia para frutificar na vida do seu irmão, no seu trabalho. Porque muitas vezes a gente faz coisas no nosso trabalho que as pessoas pensam que a gente nem sabe, porque nós somos de igreja, até menosprezo. Mas quando elas veem a gente fazendo as coisas com tanta dedicação, porque a gente aprendeu a fazer tudo para Deus, elas se admiram. Mas faça também, mesmo que as pessoas não reconheçam, porque quem nos reconhece é o Senhor. E quem nos recompensa é o Senhor. Ainda que as pessoas sejam ingratas, porque nós fazemos para Deus. Amém? Então, pode ficar em pé nessa noite. Eu queria que vocês ficassem com os olhos fechados. Vamos estar...